Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Diário Tech, vídeo opinião do canal, eu estou gravando aqui pelo meu Samsung A34 e capturando o áudio pelo computador para ver como é que fica. Então, galera, já dá o like, se inscreve aí, que esse tipo de vídeo também dá trabalho, porque eu tenho que sincronizar os dois áudios, tá? Quer dizer, eu tenho que sincronizar o áudio com o vídeo, tá? E eu tenho que dar play aqui, ó, eu tenho que iniciar a gravação do áudio e do vídeo quase que simultaneamente. Um dedinho no mouse e o outro na tela do celular, né? Então, depois na parte da edição eu tenho que sincronizar certinho para não ficar a imagem mais adiantada que a fala mais atrasada, enfim. Eu tenho que fazer esse sincronismo aí. E eu estou gravando dessa forma para ver se o áudio fica melhor, tá? Porque eu estou capturando aqui com o microfone mais próximo de mim e o celular está ali no suporte, tá? No suportezinho dele. Pessoal, no vídeo de hoje eu acordei com essa pauta na cabeça, então eu resolvi gravar esse vídeo logo para poder comentar sobre essa pauta que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje, que é a respeito de Linux como uma excelente alternativa para salvar ali, para dar uma sobrevida para aquele equipamento mais antigo ou mais simples que você possui, né? Às vezes você tem um computador ali de uso seu, mais antigo, mais simples, que não está rodando bem o Windows 10, né? Ou você ainda está utilizando o Windows 7 por conta disso, ou você está utilizando o Windows 8, né, o 8X por conta disso, e você quer ali um sistema mais atualizado, mas não tem condições agora, ou não pretende fazer melhorias no seu equipamento por agora. Então você quer aproveitar o hardware que você tem e focar num sistema mais fluido, que deixe a máquina mais fluida, que dê para você trabalhar com mais performance, né? A gente vai abordar isso aqui no vídeo de hoje, porque é o seguinte, é preciso que se haja um entendimento a respeito da utilização de Linux, principalmente com essa máxima aí que muitos usam para produzir conteúdo, falando que o Linux é uma excelente alternativa para você salvar aquele PC mais fraco ou mais antigo. Isso aí é um fato, tá? Sim, o Linux tem distribuições, ele tem N distribuições, e existem distribuições que são focadas e que são muito boas para você poder dar uma melhorada no seu equipamento, sem que você tenha que fazer melhorias físicas, utilizando o hardware que você tem, conseguindo dar uma performance muito melhor do que o Windows 10, por exemplo, do que te possibilitando não ter que ficar usando um Windows desatualizado. Outro dia eu fiz um comentário num vídeo sobre o Windows 7, falando que hoje em dia não dá mais para utilizar o Windows 7, porque o Windows 7 ele está descontinuado. Os navegadores pararam de dar suporte para ele, as versões dos navegadores já estão defasadas, principalmente no Microsoft Edge. Eu fiz um vídeo aí no canal onde eu não consegui nem instalar o Microsoft Edge, né? E ainda tem pessoas que vêm nos vídeos comentar que está usando, que o Windows 7 está funcionando perfeitamente, que o Edge, que utiliza o Microsoft Edge, tal e coisa e tal. Eu sei disso. Eu sei que a pessoa utiliza o Microsoft Edge, eu sei que no Windows 7 dá para usar ainda o Windows 7 hoje em dia, mas ele é todo desatualizado. Você tem que entender que ele é todo desatualizado. Não tem mais versão atual de navegadores para ele, por exemplo. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, isso não existe. Os desenvolvedores dessas aplicações não estão dando mais suporte. Você vai conseguir rodar a última versão do Microsoft Edge Chrome, que foi disponibilizada para o Windows 7 e acabou. Não adianta você vir no meu comentário, né, no vídeo dos outros, falar que aqui está perfeito. Pode estar perfeito para você, mas entenda que você está utilizando um sistema descontinuado, que não tem suporte nenhum a possíveis falhas ou quaisquer problemas que passaram batido enquanto ele ainda estava recebendo suporte. E você está utilizando aplicações como navegadores desatualizadas, que também sofrem do mesmo problema. Se tiverem sido passado batido problemas enquanto ela estava recebendo suporte, depois que o suporte acaba, meus amigos, tchau. Mas eu uso um antivírus.
tudo bem, mas você está suscetível a falhas que não foram identificadas enquanto o sistema e as aplicações recebiam suporte. Isso daí é um tiro no escuro, não tem como a gente saber. Pode estar funcionando muito bem, mas não tem como saber. Então, algumas pessoas, né, elas acabam optando por experienciar novas possibilidades e acabam indo para o ambiente Linux para poder utilizar um Linux ali naquele seu computador de escritório para dar uma sobrevida para aquela máquina sem precisar fazer investimentos monetários em melhorias no computador, quiçá, né, trocar o conjunto inteiro por um mais novo para poder ter condições de rodar um Windows 10 da vida ali com mais fluidez, né? E aí, pessoal, entra um ponto muito importante que eu vejo muito produtor de conteúdo que fala de Windows, traz Linux também, que algum entusiasta, né, fala de tudo no seu canal e também aproveita para dizer essas coisas, que às vezes fica muito vislumbrado com alguma distribuição Linux muito bem feita, como uma que eu trouxe recente aqui, que é o Ubuntu, né? E acaba vendendo essa ideia como se fosse uma coisa que muitas vezes não é. Entenda o seguinte, pessoal, a palavra rodar, ela é muito relativa. Diferentemente da democracia que nós vivemos hoje, né, que é a democracia relativa, né, a palavra rodar, ela é muito relativa. Essa sim tem um relativismo muito grande, porque rodar não significa ficar bom. Rodar, roda. Tá? Qualquer distribuição Linux que você pegar e colocar num pendrive e startar ela no computador, não importa qual seja, ela vai rodar. Rodar, roda. Agora, se vai ter um bom desempenho, se vai extrair o melhor daquele seu hardware ali, permitindo que você tenha fluidez na sua usabilidade, aí são outros 500. E isso, pessoal, vai depender muito do tipo de distribuição que você está utilizando. Isso vai depender principalmente da interface gráfica que essa distribuição está utilizando e dos recursos que essa distribuição está lhe oferecendo. Então, eu vou pegar aqui como base, aqui, por exemplo, o Ubuntu, que eu estou utilizando no notebook, meu Samsung Book, com processador Intel de terceira geração, Core i3-3110M, com 12 GB de RAM, DDR3, SSD e um chipset gráfico integrado, uma Intel HD Graphics 4000. É uma máquina de 2014-15, né, já antiga, né, para a tecnologia isso é um tempo considerável, tá, para a curva de evolução. E o chipset gráfico, obviamente, que também ele é mais antigo. Eu tenho um Core i3 com 2 núcleos físicos apenas e 4 núcleos lógicos, né, 2 núcleos e 4 threads. Esses núcleos lógicos são uma virtualização desses 2 núcleos físicos que transforma ele num 4 núcleos. Mas, a bem da verdade, essa máquina só possui 2 núcleos físicos e nada mais. Diferentemente, por exemplo, do meu Core i5 4590 de quarta geração, que é uma geração acima daquele i3 lá do meu notebook, né, que tem exatos 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos, tá? Então eu tenho 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos. Poderia, no caso desse aqui, como algumas outras gerações mais acima da Intel, você ter 4 núcleos físicos e 6 núcleos lógicos, 8 núcleos lógicos, né? Você tem uma virtualização desses 4 núcleos aí que se transforma em 6 ou 8. Acontece, tem processadores da AMD que é assim, da linha FX, né? Então aqui eu tenho exatamente igual. Eu tenho 4 físicos e 4 lógicos. Não há essa virtualização dos 4 núcleos lógicos, né? O que de fato limita um pouco o desempenho se eu pegar, por exemplo, um Core i5 de geração muito mais atual do que esse meu de quarta, né, que eu já tenho aí uma quantidade de núcleos físicos e lógicos, né, e threads maiores. Então, a evolução faz isso, né?
O que que acontece, pessoal? E é preciso se tomar cuidado. O Ubuntu, como eu estava falando, né? Ele está funcionando bem no meu Samsung Book Core 3 de terceira geração, tá? Mas longe de estar plenamente fluido. Isso é um fato. Não adianta eu vir aqui fazer um vídeo dizendo que eu estou usando esse sistema e que ele está perfeito no meu Samsung Book 3110M, porque ele não está. Ele está usual. Percebam a diferença das palavras. Ele está usual. Ele não está perfeito. E a perfeição, né, na essência da palavra, significa que o sistema não apresenta nenhum tipo de perda de desempenho, tem uma excelente relação custo-benefício do funcionamento daquele equipamento, o que não é um fato, né? O que não é um fato. E quando eu falo não ter perda de desempenho, por exemplo, eu abrir uma aplicação que com o Windows 8.1 que veio naquela máquina, quando eu abria, ela rodava sem engasgo nenhum, é a mesma coisa. Eu abrir a mesma aplicação, mesmo que ela seja... vamos supor que ela tenha versão para Linux, como tem alguns casos de aplicações. Hoje em dia, já muitas aplicações têm versão para Windows e Linux. Então, a mesma aplicação que roda super fluida no Windows 8.1, por exemplo, eu rodando ela no Linux, na sua versão nativa para Linux, sem emular, sem nada, ela rodando de forma fluida, da mesma maneira, eu posso dizer que o funcionamento está 100%. Mas quando uma mesma aplicação tem perda de desempenho naquela distribuição Linux que eu estou usando em relação ao que ela apresentava quando tinha o Windows 8.1, tá? Já não fica 100%. Então eu posso dizer que o sistema está usual. Dá para um usuário comum que vai usar um equipamento desse para poder estudar, para poder fazer atividades de escritório, utilizar o Ubuntu? Dá. Mas existem outras opções de Linux no mercado que casariam, se encaixariam melhor naquele conjunto. Então, o Ubuntu não seria o mais adequado para aquele notebook se eu tivesse de fato focado em um sistema operacional atual que trouxesse para mim a mesma performance que o Windows 8.1 desatualizado traz naquele equipamento, né? Então eu tenho que ponderar sobre isso. E aqui no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso porque isso é interessante, que eu vejo muitos produtores de conteúdo, produtores que falam de Windows, Linux, entusiastas também que há de tudo um pouco, que ficam empolgados aí quando verem alguma distribuição Linux interessante e traz aí, né, vendendo como se fosse a melhor maravilha do mundo, porque rodar, como eu disse, é relativo, né? E roda, mas tem a mesma performance, te extrai a mesma performance que o Windows que veio naquele equipamento lá em 2014, lá em 2011, né, vai te dar com aquela configuração que está ali, né? Muitas vezes não. Então você tem que pensar, você tem que ponderar sobre isso, tem que ver se isso vai te dar essa mesma performance. Então, assim, é preciso ter cuidado. Por exemplo, pessoal, existem algumas, né, mais comumente conhecidas e difundidas aí, interfaces gráficas para Linux, que são elas. O Cinnamon, XFCE, LXQT, Gnome e Unity, né? E o KDE.
O GNOME Unity, né, e o Unity e o KDE são duas interfaces gráficas que sempre focaram bastante na questão visual. Trazem muito efeito, trazem um refinamento da interface gráfica muito mais focado na questão visual. Obviamente que isso exige um pouco mais do hardware, principalmente as interfaces KDE. Eu uso interface KDE, eu conheço interface KDE há mais de uma década. Eu já usei Linux Kurumin, galera, pra vocês terem uma ideia. É um Linux antiquíssimo. Então eu conheço o Linux, não é de hoje. Não é um sistema que sempre me agradou assim 100%, mas já usei em alguns momentos. Tem vídeos aí no canal, inclusive, de momentos que eu utilizei Linux, também trouxe vídeo para vocês. Mas já tem um tempo que eu conheço. Eu não entendo de Linux, não, mas conheço, já usei algumas vezes, né? E assim, pessoal, a interface KDE, ela sempre foi uma interface gráfica para Linux mais exigente de equipamento. É você ter uma fluidez no seu funcionamento, né, para que você não tenha nenhum tipo de perda de performance visível. Você precisa ter um equipamento bom, que tenha um bom chipset gráfico, uma boa quantidade de memória RAM, tá? E um bom processador, né? É todo um conjunto para você ter um Linux com interface KDE fluido rodando na sua máquina. Então assim, você pegar um Linux que tem como interface gráfica o KDE e dizer, né, que é a oitava maravilha do mundo, porque ele é muito bonito. As interfaces KDE são belíssimas e tem uma capacidade de personalização absurda. Por isso que eu gosto muito do KDE. Sempre gostei demais do KDE. Né? Tem gente que não curte, né, por uma série de fatores, inclusive essa, de performance, exigir mais. Mas eu sempre gostei, sempre tendo ciência disso. Então, assim, muitas vezes as pessoas, por verem isso, né, chegar e indicar um Linux com interface KDE como a oitava maravilha do mundo, para aquele seu computador mais simples, né, como uma alternativa a um Windows mais atualizado, naquele computador que male roda o Windows 10 direito, isso aí, pessoal, é um erro muito grande que essas pessoas cometem. Eu poderia enquadrar isso aí como fake news. Sim. Sabe por que eu poderia enquadrar isso como fake news? Porque a pessoa não vai ter aquela performance toda. E muitos desses produtores de conteúdo rodam essas distribuições para mostrar, para fazer conteúdo. Também faço isso em máquinas virtuais, né? E a máquina virtual, querendo ou não, é uma emulação de um computador. Não importa se você está utilizando o VMware, não importa se você está utilizando o VirtualBox, não importa se você está utilizando o VirtualPC 2007, que é um programa de virtualização de PC da Microsoft que nem tem, já foi descontinuado, né? Nem roda mais hoje em dia nos Windows mais atuais, mas até o Windows 7 e o Windows 8 ali roda, né? Ou outra aplicação que simule um computador virtualmente para você poder rodar um outro sistema dentro de um sistema operacional já instalado, né? Isso aí, pessoal, não importa. Você tem perda de desempenho. Ele não, por mais que você configure sua máquina, mais que você tenha aquele computador parrudo, com aquele processador cheio de núcleo, né, com 64 GB de memória RAM, um chipset gráfico de 12 GB e 24 GB, uma placa gráfica daquelas que custa o preço de um carro, né, um carrinho usado, né, que, enfim, mesmo que você tenha tudo isso, a máquina virtual ela nunca vai te entregar a real performance de um equipamento físico. E você pegar o mesmo sistema e colocar naquele computador que você está rodando em máquina virtual. Você vai ter perda de desempenho, isso é um fato. Os próprios desenvolvedores das aplicações
e virtualização de desktop, e eles deixam isso claro, né? E o que acontece, pessoal? Obviamente que você vai ter perda de desempenho. E não é porque você está rodando em máquina virtual. É porque o sistema que você está trazendo ali, ele já exige um pouco mais do hardware, que a máquina virtual vai te dar perda de desempenho mesmo. Então, se você já tem perda de desempenho numa máquina virtual, imagina numa máquina real fraca, mais antiga, mais simples. Vai funcionar, vai rodar. Lembrem-se, rodar é relativo. Rodar, roda. Mas muitas vezes não vai te dar a fluidez que você estava esperando, né? E essa ideia que esse produtor de conteúdo falar, olha, essa distribuição aqui, ela está com pouca performance porque eu estou rodando em máquina virtual. Fake news. Tá? Fake news. Essa distribuição, ela está rodando com desempenho, um desempenho relativo, né? Ela está rodando de forma relativa, não com aquele desempenho todo que ela poderia ter. Não é porque a pessoa está rodando em máquina virtual, não. É porque ela exige mais do hardware. E como a máquina virtual ela já é naturalmente uma aplicação que limita o desempenho, mesmo que você faça a configuração fina, né, o ajuste fino, você vai ter perda de desempenho. Então imagine isso num computador real, que já é mais fraquinho. Você vai ter perda de desempenho. Então as pessoas têm que ser honestas naquilo que falam. É dizer, olha, esse sistema ele exige um pouco mais de hardware. Estou rodando ele numa máquina virtual. Você está vendo aí que tem uma certa perda de desempenho. Está rodando legal, está funcionando legal, beleza. Mas você está vendo que tem uma certa perda de desempenho. Então, se você, usuário, que pretende utilizar esse sistema aqui que eu estou trazendo para você, num computador mais antigo, mais fraco, tenha ciência que você vai ter uma certa perda de desempenho, mas vai funcionar. Às vezes pode ficar assim melhor do que o próprio Windows 10. Às vezes fica igual. E a pessoa vai deixar de utilizar um Windows 10 para poder utilizar um Linux que vai ficar com desempenho parecido? Eu não vejo muita coerência, não vejo muita lógica nisso, né? É melhor, se a pessoa quer experienciar essa nova vivência, né, quer ter essa vivência diferenciada aí, né, de utilizar um outro sistema operacional diferente do Windows, é melhor que a pessoa pesquise e veja uma distribuição, né, que seja condizente com aquele equipamento dela. Se o Windows 10 ali, naquele equipamento ali, já não está mais dando conta de trazer uma fluidez no uso, procure uma distribuição Linux que seja condizente com o seu cenário. Que aí você vai ter ali um desempenho muito superior. Você vai conseguir ter uma usabilidade muito melhor. Você vai conseguir ali ter uma produtividade muito maior daquele seu equipamento, sem necessidade de estar fazendo melhorias físicas, né? Isso é muito bom, ainda mais quando a gente vive períodos de crise econômica, onde itens de eletrônicos e informática estão cada vez mais caros. O custo de vida está caro. Então você tem uma opção e um bom sistema que dá uma sobrevida para o seu equipamento, que vai permitir que você desenvolva atividades, que você trabalhe, que você faça um uso comum de escritório, que você possa estudar, que você vai ver vídeo, que você consiga ver vídeo no YouTube, que você consiga assistir uma videoaula, que você consegue ali utilizar um pacote Office, né? Você tem um sistema que te permita fazer isso de forma fluida. Aquele seu equipamento mais simples, que com Windows 10 já não está funcionando legal, e que veio com Windows, que o Windows original dele já não tem mais suporte nenhum do desenvolvedor, você já tem problema de aplicações desatualizadas, né, como os navegadores que já não oferecem mais suporte, já pararam na última versão que foi disponibilizada para aquele sistema. Isso é muito bom, porque você não vai precisar fazer um investimento monetário. O máximo que você vai ter que gastar ali é tempo para poder aprender alguma coisa nova, experienciar um novo momento, um novo cenário. Se você se permite fazer isso, você só tem a ganhar. Você vai estar dando uma
sobrevida muito boa para aquele seu equipamento, sem gastar dinheiro, e vai estar tendo a oportunidade de aprender novas coisas, de aprender coisas diferentes, de experienciar um mundo novo, e quem sabe acabar se identificando com isso, e quem sabe acabar virando um profissional disso, quem sabe acabar fazendo disso uma forma de gerar receita. Eu tenho amigos que fazem isso. Tem um canal aí, por exemplo, que eu acompanho, que traz as distribuições Linux pra gente. Eu tenho citado muito ele aqui no meu canal, porque eu gosto muito do canal dele. É isso, ele está crescendo, né? Ele virou ele trazendo, ele resolveu experienciar essas coisas. Pelo que eu sei, ele é programador, né? Mas ele resolveu experienciar essas coisas aí, esse mundo novo, e vem trazendo conteúdo para a gente a respeito de sistemas operacionais, principalmente Linux. E isso se tornou um negócio bom para ele. Além dele também experimentar novas possibilidades, né? Adquirir mais conhecimentos sobre esses universos, ele traz para a gente coisas interessantes, conteúdos interessantes, e com isso virou um negócio, né? Que de certa forma lhe rende algum. Porque as pessoas vão ali, vêm, assistem, comentam, acham legal. Ele, direto ou indiretamente, ele tá beneficiando várias pessoas, muitas pessoas, até a mim. Ele acaba me beneficiando também. Então isso é legal, você pode experienciar, você pode vivenciar uma coisa diferenciada, né? Isso é muito legal. Então, são formas de você reinventar de você se reinventar e seguir adiante, né? Em momentos até atípicos como que a gente tem vivido. Mas é preciso que se tenha esse cuidado, galera. Então, assim, o que eu quero deixar aqui no vídeo de hoje é o seguinte. Linux, com interface KDE principalmente, interface GNOME, Unity, são legais, são interessantes, são bacanas, são. Mas tenha ciência de que essas interfaces gráficas, elas vão exigir mais do seu equipamento. Se você tem um equipamento mais simples, tá? Uma configuração mais modesta, um equipamento mais antigo, e você quer sair um pouco daquele funcionamento que está o Windows 10. Né? Ele não funciona muito bem o Windows 10 ali naquele equipamento. Você não quer utilizar um Windows desatualizado. Né? Eu vejo gente enchendo a boca para falar que o Windows 7 é uma beleza. O Windows 7 funciona ainda hoje. Não é isso tudo assim, pessoal. Vamos ser sinceros, o Windows 7 já está descontinuado há muitos anos. O Windows 7 não tem mais suporte dos navegadores, dos principais navegadores para ele. Estão com versões desatualizadas. Inclusive o Microsoft Edge não tem mais suporte. Então você defender isso assim como se fosse uma beleza, não é, galera, não é. É um sistema legal, funciona, roda, é bonito, bem configurado, dá para ter uma interface bacana, né? Você consegue sim usar um navegador mais atualizado, você consegue rodar muitas aplicações nele hoje em dia, mas ele está ficando cada vez mais limitado de aplicações, isso aí é um fato. Então, assim, se você tem um equipamento assim e você quer experienciar um novo sistema que dê mais poder de trabalho, de fluidez, né? Que vai te dar um desempenho melhor, vá para Linux, mas tenha ciência de que KDE e GNOME e Unity vai exigir um pouco mais do seu hardware. Então, se você tem um computador desse, vá para um XFCE, como comentou aí o nosso inscrito aí, o Misson aí, né? O Herbert Misson. Vai para o Linux Mint XFCE. O próprio desenvolvedor do Ubuntu, né? Ele comentou no meu vídeo aí. Muito obrigado por ter comentado. Ele disse que eles lançaram uma versão Cinnamon do sistema deles com a cara do Windows 10, que é muito mais leve, segundo eles informaram lá. Até pedi para ele me mandar o link para eu poder baixar e trazer para vocês. Bacana. Cinnamon também é uma boa interface, né? Vai para o Linux Mint Cinnamon. Você vai ter um bom desempenho também. Vai
vai para um Ubuntu da vida, vai para um Xubuntu, pega aí, por exemplo, um Linux Little, né? Vai para um sistema operacional desse, que com certeza, galera, vocês vão ter um sistema operacional bom, interessante de usar e que vai casar muito bem com o seu equipamento ali mais simples. Ele vai casar com o seu equipamento mais simples e você vai ter uma fluidez muito melhor. Você vai ter um desempenho muito melhor do que, por exemplo, o Windows 10 hoje te entregaria nesse equipamento. O meu Samsung Book Core i3 3110M, que está rodando o Ubuntu 11, né? Talvez é bem plausível que essa versão do desenvolvedor do Ubuntu com Cinnamon rode muito melhor lá do que está rodando o Ubuntu, né? Talvez se eu colocasse lá alguma outra distribuição, o Linux Mint com Cinnamon, por exemplo, se eu colocar lá um Linux Mint com XFCE, eu vou ter um desempenho, talvez não, eu teria um desempenho muito melhor, né? Isso é um fato, por conta da geração do processador, da geração do chipset gráfico integrado, né? Por ser uma máquina mais antiga, 2014 e 15, obviamente que se eu pensar num sistema operacional que tem um consumo, uma relação de consumo melhor para esse tipo de hardware, vai funcionar muito melhor do que o Ubuntu. Está funcionando lá, tá? Mas não está tão fluido quanto, por exemplo, ficou aqui no meu Core i5 de uma geração acima, né? E aqui eu tenho uma placa gráfica melhor. Eu estou com 16 GB de RAM. Eu tenho um processador um pouco melhor, com 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos. Não são 2 núcleos físicos e 4 threads, que seriam 4 núcleos lógicos. Então, eu tenho um equipamento melhor. Então, aqui, o Ubuntu apresenta um desempenho muito superior ao meu Samsung Book com Core i3 3110M de terceira geração. Lá eu enfrento mais perda eu percebo mais perda de desempenho do que aqui no meu Core i5. Então, assim, isso é a experiência na prática. Se eu colocar um sistema operacional Linux que seja, né? O Windows 10 roda razoavelmente bem lá, tá? O Windows 8.1 roda tranquilo, o Windows 10 roda bem lá. Mas supondo, partindo da ideia de que eu não quero ficar no Windows, né? Não quero pôr um Windows, apesar que lá tem serial de Windows, tá, galera? O meu notebook, ele veio com Windows, tem serial de Windows, o serial do Windows 8.1 serve no Windows 10, no Windows 11 também. Então eu ativo o Windows 10 daquele notebook com o serial dele, tá? Tem uma etiquetinha lá que eu já notei o número que ela tá pagando, né? Ela estava pagando, então tem um serial guardado. Então ele tem um serial próprio, eu não estou utilizando o Windows genérico. Mas supondo, né? Suponhando, ficou muito mineirês goianês. Supondo que eu não tenha um Windows original para pôr naquela máquina, eu não queira usar o Windows naquela máquina. Igual eu estou fazendo agora, estou utilizando o Linux, né? Obviamente que se eu colocar uma interface Cinnamon, ou se eu colocar um XFCE, um LXQT, eu vou ter um desempenho muito mais equilibrado naquela máquina do que eu estou tendo com um Linux com interface KDE. Eu poderia estar utilizando ali naquele notebook o Kubuntu, que é um Ubuntu com KDE puro, né? Não é um Ubuntu da vida. Eu poderia estar utilizando ali, por exemplo, o Linux Kumuda, que é um Linux KDE com uma pegada mais estilo Synthwave, Vaporwave, cheio de estilo neon, com os ícones no estilo neon, uma interface belíssima que eu me encantei também, tem vídeo aí no canal sobre ele. Então eu poderia tranquilamente estar utilizando ali. Eu vou ter o mesmo desempenho que eu tenho com o Ubuntu. O mesmo. Tá? Que obviamente vai ser
um pouco inferior do que se eu tivesse colocado um Ubuntu, que utiliza a interface LXQT, né, da vida, LXDE, enfim. Eu vou ter, obviamente, um desempenho um pouco inferior a um Linux com interface Cinnamon ou interface XFCE. Obviamente, isso aí, tecnicamente falando, na prática, isso é um fato, né? Claro, tem como eu configurar o KDE para ele ficar o mais leve possível? Tem. Eu vou perder muito da graça dele, que é a sua beleza visual. Mas eu vou ter que configurar. Da mesma maneira que tem como eu deixar o Windows 10 muito mais fluido nesse tipo de equipamento, né? Só que eu tenho que fazer configurações muito profundas. Eu basicamente vou tirar quase tudo que tem de interessante na usabilidade do sistema, efeitos, movimentos de janela, uma série de outros detalhes visuais, focando único exclusivamente em performance. Aí, pessoal, talvez seja interessante eu estar utilizando uma outra distribuição, né, um outro sistema operacional com uma interface gráfica mais condizente, que seja mais atualizado, que seja atual, que me permita aí estar utilizando a última versão do Google Chrome, do Firefox, do Opera, que é baseado em Chromium, ou até mesmo do próprio Microsoft Edge, né, de Chrome. Eu vou ter a última versão daqueles navegadores, não vou precisar estar utilizando um sistema que me gera uma certa perda de desempenho ou que esteja desatualizado, descontinuado, né, no caso de Windows. Então é isso, pessoal. Tome muito cuidado com relação a isso, tá? Você toma cuidado com o que muitos produtores de conteúdo acabam fazendo, né? Vendendo uma coisa como o que de fato ela não é na sua plenitude, tá? Lembre-se, rodar é relativo. Isso sim é relativo, não é diferente da democracia que a gente está vivendo aí, né? Que não existe democracia relativa. Mas o rodar ele é relativo. O fato de eu conseguir subir uma interface, um sistema, um equipamento mais simples, mais antigo, mais fraco, não significa que ele fica plenamente funcional ali e vai te garantir ali uma boa usabilidade, com performance e fluidez. Vai rodar, vai funcionar, vai desempenhar as tarefas. Da mesma forma que se eu colocar o Windows 10, o Windows 11 nesse equipamento mais fraco, né? O Windows 10, vamos tratar do Windows 10. Você consegue instalar normalmente sem precisar fazer gambiarra, né? Mas se você vai ter fluidez naquele seu equipamento, com aquela configuração que ele se encontra, aí é outra história. Aí é outra história. Rodar não significa que você vai conseguir ter plena usabilidade daquele sistema, seja o Windows, seja Linux. Então fiquem ligados, muito ligados com relação a isso. Tem muita gente vendendo aquilo que não é, tá? E tem muito sistema operacional Linux muito bom para você que quer dar uma sobrevida para aquele seu equipamento sem ter que gastar dinheiro fazendo melhorias nele agora, tá? Se você quer experienciar um mundo novo, está aberto a viver novas experiências, existem ótimas distribuições, como algumas que já foram citadas aqui no canal, né? Como o Linux Mint XFCE, citado pelo inscrito pelo Herbert Misson, né? E como também outras distribuições Linux, que inclusive o canal do meu amigo Fé Tutoriais, ele traz para a gente lá, que se mostram excelentes opções, né, para você poder estar utilizando no seu computador, né? Que de fato você vai ter ali você vai ter ali um desempenho muito bom no sistema atualizado. Às vezes aquele computador seu que veio com Windows 7, muitas vezes o Windows 7 Home Base, com o Windows 7 Starter, né, que não roda tão bem o Windows 10, né, que você não quer ficar mais num sistema desatualizado, você quer ter um sistema mais atual. Você pega ali aquele computador seu ali, coloca lá um Linux Mint Cinnamon,
né? E vai ser feliz. Coloca lá um Linux Mint XFCE e vai ser feliz. Instala um Ubuntu e vai ser feliz. Eu estou falando aqui de distribuições que têm a mesma essência de usabilidade que o Windows. É a mesma, a cara é muito semelhante ao que você tem no Windows. Aí você vai ter navegadores atualizados, você vai ter um pacote Office com cara de Office para você poder usar. E algumas delas você já vai ter uma integração por meio do Wine, né? Com aplicações Windows, que você vai inclusive conseguir rodar aquela aplicação Windows que você precisa muitas vezes. E você fica com medo de ir para uma distribuição Linux, porque o Linux não roda aplicação de Windows nativo. Mas tem algumas distribuições já que tem isso daí. Como eu acredito, né, que já que o Ubuntu ele tem essa integração muito boa, como vocês podem ver no vídeo que eu gravei dele aí, que ele lida com muitos programas Windows de uma forma muito natural, que parece até que eu estou no Windows mesmo. Eu acredito que, eu não testei ainda, vou esperar eles me mandarem o link para eu poder baixar. Eu acredito que a versão deles com Cinnamon, que tem a cara do Windows 10, né, também tem a mesma integração, mesma facilidade de integração com aplicações do Windows. E se o Cinnamon já te entrega um desempenho muito melhor naquele hardware mais simples, eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar a aplicação Windows sem maiores dores de cabeça, né? Lembrando, claro, que esse Wine, esse projeto Wine, ele já existe há mais de quase 30 anos, se não me engano. Ele começou nos anos 90, com a popularização das interfaces Linux, né? Começou modestamente lá, no final dos anos 90, e ele vem sendo desenvolvido desde então. Mas ele não é 100%, tá, galera? Ele emula, ele simula uma espinha dorsal de Windows, né? Um Windows mais atual. Então, assim, ele não é 100%, mas boa parte das aplicações funcionam nele sem problema nenhum. Eu fiquei de cara quando eu consegui rodar aqui no meu computador, no Ubuntu. Eu consegui rodar o Genesis Viewer, que é um visualizador da plataforma Second Life, que não tem versão para Linux, nunca nem ouvi falar em versão para Linux, com os gráficos no alto, sem perda de desempenho. A minha internet está ruim. A minha internet é que atrapalha na hora de usar uma aplicação dessa, porque eu dependo de internet para carregar os objetos. Mas depois que carregou, sem problema, com gráfico no alto. Eu tive basicamente o mesmo desempenho que eu tenho rodando ele no Windows 11 ou no Windows 10, lá no computador da minha esposa. Então, assim, é sinal que a integração com aplicações do Windows está muito melhor do que já teve no passado. Então, consequentemente, é bem provável, quase certo. Eu não vou dar certeza porque o Wine tem esse detalhe, né? Ele não é 100% ainda hoje, mesmo já há mais de 20 anos sendo desenvolvido. Mas eu tenho quase certo de que a sua aplicação Windows ali que você precisa vai rodar num sistema Linux que já venha com o Wine ali configuradinho direitinho, como no caso do Ubuntu, por exemplo. Então, se você pegar uma distribuição Linux com uma interface gráfica mais leve, como o Linux Mint XFCE, né, já com o Winezinho configurado ali, você vai rodar a sua aplicação Windows sem problema nenhum, praticamente. E vai ter um sistema operacional atualizado, funcional e leve. Aquele seu computador que veio com Windows 7 Starter, por exemplo, aquele notebook, aquele Acer Aspire lá de 2000 e qualquer coisa, né? Com processador AMD Athlon X64. Eu já tive 2 equipamentos desses, tá, galera? Processador Athlon X64, né? Você vai conseguir rodar um sistema operacional atualizado, navegadores atualizados, que vai acessar os sites de banco, vai acessar o site sem problema nenhum, vai acessar vídeo do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. E você ainda tem a possibilidade de estar rodando aquela sua aplicação Windows, né, com a mesma fluidez,
né, que você rodava quando estava com o Windows 7 Starter, na época em que esse notebook era comercializado, né, na praça com esse sistema, e que esse sistema recebia suporte da Microsoft, ou seja, era o sistema que estava no mercado. Você vai ter a mesma fluidez. Isso é muito bom, sem você precisar fazer melhorias, né? É uma forma de você conseguir dar um up naquele seu equipamento sem gastar dinheiro. É uma excelente alternativa para você dar um up naquele seu equipamento sem gastar dinheiro. Né? O que limita? Vamos dizer assim, o que limita um pouco o desempenho do meu Samsung Book 3110M de terceira geração? A geração do processador, do hardware como um todo e principalmente do chipset gráfico. Aquela Intel HD Graphics 4000. Ela é muito inferior à Intel Iris que vem nos notebooks da Samsung hoje em dia. O notebook da minha mãe, que é um Core i5 de 11ª geração, o Samsung dela é um Samsung Book Pro. Né? É um Samsung Book Pro. Né? Samsung Galaxy Book. O nome certo desses notebooks é Samsung Galaxy Book, tá? Do meu também. É a linha de notebooks da Samsung. Então você tem as versões mais básicas, que é o Samsung Galaxy Book Go, né? E você tem os Samsung Galaxy Book Pro. O da minha mãe é um Samsung Galaxy Book Pro. Intel Core i5 de 11ª geração, é um i5 com final U. Os processadores com final U são processadores um pouco mais de entrada do que outros, tá? Mesmo dela sendo já um Samsung Galaxy Book Pro. Tá? O chipset gráfico que tem lá, a Intel Iris que tem lá, é muito superior à Intel Graphics 4000 do meu Core i3, do meu Samsung Galaxy Book, né, antigo. Então, obviamente que eu tenho, o que limita de eu ter um desempenho um pouco melhor essa questão. O Ubuntu está rodando lá, com as minhas aplicações. Não tem a melhor performance do planeta quanto aquele notebook teria. Aquele notebook tinha com o Windows 8.1 que veio nele, ou ele teria se, por exemplo, eu utilizasse a interface Cinnamon, né, um Linux com a interface Cinnamon, né? Não teria, mas tem uma performance tão boa quanto o Windows 10 tinha naquela máquina, né? Então, assim, obviamente que o Windows 10 ali, naquele computador, ele já tem uma certa perda de performance por conta das exigências do Windows 10. Mesmo aquela máquina atendendo, na teoria, os requisitos, porque ela tem 12 GB de RAM, tem muito mais que os 4 GB de RAM pedido pelo Windows 10, tem um processador de 2.7 GHz, que é muito mais do que os 1 GHz mínimos requeridos pelo Windows 10, né? Está com SSD, que é muito mais rápido do que um HD mecânico, que é o mínimo requerido pelo Windows 10, né? E tem um chipset gráfico de 2 GB, que é a Intel Graphics HD 4000, né? Que é muito mais do que o exigido minimamente para rodar o Windows 10. Porém, a geração, a tecnologia, a quantidade de nanômetros dos processadores que tem ali naquela placa, né? É uma máquina de 2014 e 15, já tem um bom tempo, quase 10 anos, né? Então isso aí limita um pouco, mesmo que na teoria as configurações daquela máquina sejam mais que suficientes para rodar o Windows 10. Obviamente que com o Windows 8.1 o desempenho é muito superior, e obviamente que com Linux XFCE ou Cinnamon, em relação ao KDE do W, que está ali no caso do Ubuntu, vai ser muito superior. Vou deixar lá, dá para usar tranquilo, né? Tá bonito, tá bacana, vocês viram aí. Vou seguir utilizando,
Mas eu tenho essa consciência, tá? Eu tenho essa plena consciência de que o desempenho empregado aí, né? Ele seria muito melhor se eu pensasse num sistema como um todo que casasse melhor com a geração, com a idade daquele hardware, tá? Com certeza eu tenho essa consciência aí. Estou usando porque para mim tá bom. Se para você tá legal, se você não se importa muito com alguma perda de desempenho, vai fundo. É uma ótima alternativa. Muito bem feito, por exemplo, o Ubuntu. O Kubuntu é muito lindo também, o Kubuntu. O KDE, o próprio KDE padrão nativo, ele é muito bonito. Vai fundo. Tá bom para você? Vai fundo, mas tenha ciência disso, tá? Agora, você quer ter um pleno desempenho utilizando um sistema operacional mais atualizado, que não seja o Windows, né? Porque o Windows 10, obviamente, você não vai ter o mesmo desempenho que o Windows 8.1 tinha naquela máquina. Então, vai para um Cinnamon, para um XFCE, um LXQT, você vai ter uma boa relação de performance naquele equipamento, que vai funcionar tão fluido quanto o Windows 8.1 funcionava naquela máquina, rodando tudo que tem de mais atualizado aí. Esse vídeo ficou enorme, 52 minutos de vídeo, Senhor misericórdia. Mas o vídeo vai subir desse jeito mesmo, tá bom? É isso aí, curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.